todos bem-vindos ao canal do Professor Anderson Cruz. É com muita alegria, é com um prazer imensurável que hoje eu apresento uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer anos atrás. E quando eu pude conhecer essa pessoa anos atrás, foi uma necessidade de autoconhecimento, de busca de liberdade, de poder realmente ter a minha própria identidade, mas principalmente ter a minha vida nas minhas próprias mãos. Essa que foi a ideia principal. Tive o prazer de trabalhar juntos numa instituição de educação superior privada. Tenho o maior prazer de hoje reencontrá-lo com muita afinidade. Eu estou falando do professor Roger. Professor Roger, 49 anos, psicanalista, palestrante, analista comportamental, professor, especialista em comunicação, linguagem corporal, programação de neurolinguística, enfim, hipnoterapia e reprogramação emocional, idealizador do Instituto Nine Mais. É pouco, mas olha, eu não tenho muito conhecimento disso não, gente. Eu acho que eu estou ficando até vermelhinho de apresentar esse grande homem que eu posso dizer hoje com muita honra, um grande amigo, uma construção de uma amizade, o professor Roger Dias. Seja bem-vindo, é um prazer de tê-lo aqui. E hoje, Roger, eu quero bater um papo com você, eu quero poder entender mais e levar para o nosso público, para os nossos alunos, para os nossos ouvintes, o que nós podemos ensinar essas pessoas, o que nós podemos levar de informação e conhecimento, né? E não para por aí, viu, pessoal? Porque o professor Roger, ele é formado em Gestão de Recursos Humanos, Ciências da Computação, Gestão Empresarial, Gestão de Pessoas e mais 5 formações internacionais. Tem experiências em formação de turmas na parte de criador e facilitador da neuropersuasão, com mais de 14 turmas. A formação de hipnose prática e clínica, com mais de 32 turmas. Esse é apenas um início de uma grande jornada. Mais uma vez, seja bem-vindo e agradeço aqui o professor Roger. Muito obrigado pelas palavras. Para mim está sendo maravilhoso poder retomar esse contato de novo. Eu caminhei aí pelas vidas da educação, pelas vidas empresariais, foi onde eu comecei. Por incrível que pareça, toda essa caminhada de terapia, desenvolvimento humano nasceu dentro dos muros das empresas, dentro dos setores. Minha vida começou com TI, depois eu já espalhei para as outras áreas e foi exatamente essa necessidade que eu encontrei dentro das empresas de atrelar o técnico com o emocional, que é uma reclamação muito grande das empresas hoje. Produtividade. Poxa, a pessoa traz problema de casa para cá, e aí ele não rende, e aí ele me enfrenta, e aí eu tenho problemas de comunicação com ele, e aí eu tenho... Gente, tudo isso é possível a gente dar um caminho. E eu fui muito feliz ao longo da minha caminhada dentro do setor empresarial nisso. E aí eu estendi, claro, para a clínica. Hoje eu tenho a minha clínica, faço os meus atendimentos e desenvolver pessoas e entender que a gente pode superar limites, essa é a minha missão. E é por isso que eu estou aqui, quero compartilhar um pouco com vocês tudo isso. Seja bem-vindo, Roger. Agora uma pergunta que não quer calar, né? Nós que somos da área da humanas, né? Educação, formação de pessoas, liderança, como que uma pessoa na área da ciência da computação, 100% exata, TI, uma coisa racional, vir para esse lado? Como que foi esse start? Se eu falar para você uma coisa, você não vai acreditar. Existem muitas pessoas da área da reprogramação mental que vieram de TI. Você estando dentro desse universo, você começa a perceber. Alguém de fora pode falar, não, isso é impossível, mas acontece. Quando a gente fala em reprogramar algo, a própria palavra vem de TI. Programar. Criar um programa.
Poxa, o ser humano, ele está muito atrelado às programações que são feitas, que foram recebidas, seja na infância pelos pais, seja pela sociedade, seja por um chefe, seja pela doutrina religiosa. Nós estamos atrelados a diversas programações que a mídia também coloca pra gente. E algumas delas te libertam. Outras fazem com que você fique preso dentro de um universo interno que você fala, não tem mais saída agora. E agora, o que eu faço? Isso está me limitando. Aí entra o universo da reprogramação. E na verdade é você entender como que aquela programação foi criada, aquele aprendizado, por exemplo, daquela crença limitante. Como que foi criado? Como foi gerado? Qual foi a causa? Qual foi o aprendizado para que eu possa desaprender e aprender de outra forma? Que é a palavra reprogramar, que a gente faz direto dentro da área de TI. Então, as pessoas de TI, né, têm essa questão do racional, e eu precisei fazer um esforço muito grande, né, durante a carreira para trazer esse lado emocional, e hoje o racional da minha primeira formação em TI, com tudo que eu trabalho de emocional, causa um equilíbrio dentro de mim, que é muito interessante, me faz enxergar um pouco além e poder ajudar essas pessoas. Muito interessante. Inclusive, aqui já dá para ter vários insights, pessoal. Porque a ideia dessa construção, por exemplo, do professor Anderson Cruz estarmos aqui nesse podcast hoje, é justamente entender o seguinte: você consegue enxergar em que parte da sua vida você está preso? Eu vou dar um exemplo prático, viu, Roger? Eu passei 37 anos da minha vida preso por questões de crenças limitantes e por questões de doutrinas religiosas. Porque quando nós entendemos que a religião, a religiosidade e espiritualidade são três coisas distintas e bem diferentes do meu ponto de vista. A espiritualidade é você ter uma religação com o verdadeiro Deus. Mas quem que é esse Deus? Né? É o que eu acredito, que é a minha fé. Então, por exemplo, eu passei mais de anos e anos sem falar de uma fé. Fé é acreditar que você já conseguiu, mas eu tenho que fazer a minha parte. E você traz uma outra questão que abre a várias discussões. Aliás, se você está gostando desse podcast, não esqueça, compartilhe com teus amigos, com a tua família, dá um joinha aqui, ajude o nosso canal e se inscreva e receba as notificações dos novos vídeos. Roger, você fala da questão da reprogramação e hoje eu tive um insight aqui. Então, por exemplo, nós trabalhamos com a reprogramação mental. Essa reprogramação mental, o que eu tive de ideia agora, tecnicamente falando, agora eu vou falar de forma técnica, nós podemos, então, reprogramar o nosso cérebro, porque a gente pode até fazer ali um alinhamento de cérebro com o HD do computador. Seria aproximadamente isso? Sim. O nosso cérebro, a gente trabalha, né, dentro da terapia, a gente trabalha com dois tipos de memórias. O HD retém dados. Nós chamamos de memórias. Nós temos dois tipos de memória basicamente, tá? E aí, claro, que as linhas da psicologia vão divergir entre isso, né? Isso que é o grande barato das linhas psicológicas, né? Mas, por exemplo, quando nós falamos da psicanálise, que é a minha área de atuação, basicamente a gente trabalha com dois tipos de memória, tá? Aquelas memórias de curto prazo, as memórias mais antecipadas, aquelas que a gente tem acesso completo agora, e aquelas memórias que estão um tempo mais distante. São memórias que estão numa outra área do nosso cérebro armazenadas, tá? E são memórias assim, que eu posso em alguns momentos recuperar com facilidade, em outros nem tanto. Em outros, até o nosso sistema bloqueia um pouco. A gente fala de memórias reprimidas. Memórias, por exemplo, traumáticas. Memórias traumáticas, muitas vezes, a gente bloqueia elas para que a gente não fique em constante sofrimento. Mas o que as pessoas têm dificuldade de perceber é que esse sofrimento, de uma forma ou outra, ainda persiste. Ele existe ainda, mesmo com a memória reprimida.
Então eu posso contar um caso prático, Claro. prático aqui, Isso que é acho que importante. exemplifica muito bem isso, né? Eu atendi uma pessoa, já tem já quase 40 anos de idade, e que ela tem um síndrome do pânico ao fechar, as nuvens começam a ficar escuras, ameaça a chuva, ela começa a entrar num estado de pânico. Ou seja, ela não lembrava, ou pelo menos não sabia de onde vinha isso, né? A questão é, de onde veio esse aprendizado? Assim como no HD, existe algo armazenado dizendo, opa, tá fechando o tempo, perigo. Já, vamos lá, corpo e mente estão juntos, certo? Vamos lá, corpo, me dá um sinal aí que eu preciso tomar cuidado, eu começo a tremer, eu começo a falar não vou sair, isso começa a me limitar. Durante a terapia, a gente descobriu que enquanto criança, essa mulher, ela sofreu um acidente com a mãe dela, um acidente de carro, e estava chovendo. O carro capotou, ela estava no banco de trás, presa na cadeirinha, e depois de todo o reviravolta que o carro deu, o carro ficou parado de ponta cabeça, e ela lá de ponta cabeça enxergou lá na frente a mãe dela, desmaiada, aquele monte de sangue. Qual foi o aprendizado nessa situação? Cada um vai ter um aprendizado diferente. A maioria das pessoas, de repente, poderia aprender, opa, carro, se era uma situação de estrada, opa, dirigir na estrada é perigoso. No caso dela, chuva. Chuva dispara um gatilho de perigo. Nesse momento, ela não entende por que, quando começa a fechar o tempo, algo diz para ela, opa, perigo, vamos lá. Fica aí. Pânico. Foi esse o aprendizado. Então, quando a gente fala em programação, nós estamos falando em aprendizado. Na área da educação, e a gente é professor, toda vez que você ensina alguém algo, você está programando aquela pessoa. E essa programação pode ser super temporária ou ela pode ser muito definitiva. Porque se você confia muito em alguém que te diz algo, se alguém chegar e falar, não é assim, você tem relutância em reprogramar isso. Você fala, poxa, eu confiei na pessoa a vida toda, ela falou que era assim. Veja, essa senhora, né, hoje senhora, ela passou 40 anos da vida dela com isso. Em algumas sessões, e a psicanálise ela é muito importante, ela é muito legal por causa disso, nós chegamos na causa da situação. Era uma criança que, no momento do aprendizado, ela não teve lá uma base de alguém adulto que pudesse mudar esse aprendizado, ressignificar tudo aquilo que estava acontecendo. Ela foi o fim do mundo. E esse fim do mundo ela carrega até hoje. Então eu costumo dizer que nós temos sempre dentro de nós uma criança interior que está lá gritando. Que tem muitas alegrias que ela passa para a gente, mas também tem muitas situações de ansiedade que ela também passa para a gente. Enquanto a gente não aprender a se conectar com essa criança, a trazer ela para o nosso colo, somos nós mesmos, a trazer ela para o nosso colo, a dar suporte, a dar um novo significado para as vivências que ela teve, muitas vezes a pessoa vai ficar em eterno sofrimento. E a terapia vem exatamente para cuidar disso. E é isso que eu venho fazendo há anos, seja dentro de empresa, seja em clínica, seja nas imersões, seja em palestras, seja em cursos. Então, assim, a quantidade de situações que eu já vivenciei na prática, em tudo isso que eu já fiz na vida, me levam ao aprendizado que, sim, é possível você sair de um estado que você não entende hoje. E muitas vezes isso pode estar atrelado a algo muito forte dentro de você, que precisa ser trabalhado. E isso que você comenta traz uma importância muito grande. Nós devemos entender que cada um de nós, não importa quem, não importa a sua condição econômica, não importa a sua formação intelectual, cada um de nós temos algumas coisas que carregamos e ainda não enxergamos. Então, por exemplo, uma das coisas que você apresenta agora é essa questão da criança gritando em nós, seja na alegria, seja na felicidade, seja algo triste, mas a gente não consegue compreender. Inclusive, me veio agora
uma seguinte passagem: que sejamos como crianças, que isso é uma palavra bíblica, milenar, que inclusive, para que nós possamos ter uma aproximação com Deus, que sejamos crianças, sem medo, sem o viver com acusação. Porque muita gente, na fase adulta de hoje, por exemplo, carrega o medo da rejeição, o medo da exposição, porque quando era criança, ela foi muito exposta, ela foi muito negada, ela foi muito... E eu vou te dizer até um exemplo, Roger. No ano passado eu tive a oportunidade de ter um encontro comigo mesmo e eu não entendi algumas questões. E nesse dia eu tive a nitidez de uma lembrança, quando eu tinha 7 a 8 anos de idade, que eu fui na casa do meu primo e quando eu cheguei lá, eu queria entrar na piscina, que eles tinham feito uma piscina, e a esposa do meu primo não deixou eu entrar. Então imagina uma criança de 7 anos lá, tal. Confesso a vocês que era uma criança bem assim, danadinha. Eu pulei na piscina. Só que ela me escorraçou da casa dela. Só que eu comecei a entender algumas ações dos últimos 30 anos da minha vida que foi referente a isso, a esse tipo de trauma. Então, por mais que às vezes a gente ache, não, mas isso sou eu. Não, é uma construção da identidade. Então, é correto dizer, Roger, que a construção da verdadeira identidade do ser humano, da pessoa, ela já vem desde o útero da mãe dela, e conforme a família, pessoas vão dizendo que aquela criança pode ou não pode, que ela presta, que ela não presta, isso acarreta na sua vida adulta. Aí nisso entra essa questão de eu quero viver, aí vem o processo da psicanálise, da terapia, da reprogramação, seria isso? É exatamente isso. Então, você colocou um assunto, um tópico que é perfeito para a gente exemplificar. E a gente fala que a programação vem desde o útero. Mas com 3 meses de idade, a criança não escuta. Ela não escuta, mas a memória emocional dela está sendo formada. As emoções que a mãe carrega com ela, que ela vive, são transferidas para a criança e começa um circuito de aprendizado. Poxa, quantos casos eu já tratei de ansiedade sem motivo aparente, pessoas de alta classe social, sem problema financeiro nenhum, com a vida amorosa, conjugal estabilizada, a vida profissional resolvida, carregando uma ansiedade inexplicável. Quando a gente percebeu ao longo da terapia, o que tinha em comum entre elas? Mães que, ao vivenciar durante a gestação algo que é desafiador, problemático, respondia, por exemplo, com depressão. Claro, durante a gestação, período de gestação, há uma mudança hormonal compreensível. Muitas gestantes vivem algumas situações que trazem esse tipo de sensação, emoção na vida dela. Quantos casos eu não peguei de crianças que vieram de mães cujos pais não aceitavam a gravidez? Quantas dessas mães escutaram, por exemplo, golpe da barriga, né? Você pegou meu filho direitinho. Anderson, isso é mais comum do que parece. Parece que a gente está falando em algo assim excepcional. Acredite, não. Isso acontece muito. E assim, Roger, isso é preocupante para nossa formação e nossos alicerces da vida. É aquele velho ditado: o outro só dá o que tem. E às vezes nós reclamamos que o outro não sabe dar. Então assim, até eu uso meus exemplos de vida, tá, gente? Então assim, tem uma formação intelectual, tem todo um trabalho por trás, mas também eu descobri que eu era muito rígido nas palavras. Só que para eu ter essa liberdade emocional, eu tive que fazer um retrocesso, retornar à minha infância e ver como que eu fui criado. Foi difícil? Gente, foi muito difícil. E teve dias que na minha casa, a minha lágrima descia, eu falava assim, não estou aguentando mais trabalhar com isso. Só que eu tinha tomado uma decisão. Ou seja,
Eu queria ter liberdade emocional para poder, inclusive, conversar sobre esses assuntos sem dor, sem machucar e levar para você. O que você está precisando? O que você precisa? Você consegue ter esse autoconhecimento? O que nós podemos fazer por você? E é justamente isso que esse podcast vem ofertar para as pessoas, que é a questão do servir. Então, nós tivemos essa oportunidade de estudar, de aprender, de ter essa liberdade. Como que nós podemos servir o outro, servir a você? E você traz a questão dos gatilhos, né? A questão das palavras. Eu tive um amigo que ele falava assim: você está sendo falso. Na hora eu não entendia, né? Porque eu cumprimentava todas as pessoas naquela empresa. Aí um dia ele chegou e falou assim: olha, não dá para continuar a amizade com você porque você é falso. Mas eu me explico o porquê. Como ele não gostava de uma pessoa que trabalhava lá dentro e nós tínhamos uma amizade fora, ele começou a colocar isso pra mim. Não, mas já pensou eu chegar na empresa todos os dias e ficar de cara feia pro meu colega de trabalho? Não tem lógica. Então, aí você entende que isso é maturidade emocional. É o que falta nas pessoas hoje. Como que você vê esse ponto também das relações? Como que a questão da educação pode contribuir? O que podemos classificar como autodesenvolvimento? E você, no início, você trouxe uma questão assim: nós podemos desenvolver pessoas. Nós desenvolvemos pessoas? Como que é esse trabalho do desenvolvimento de pessoas? Desenvolvimento pessoal e profissional? O desenvolvimento, no meu modo de entender, ele cai diretamente sobre o que você comentou: liberdade emocional. E aí a grande pergunta que a gente tem que se fazer é: o que me amarra para eu conseguir 100% da minha liberdade emocional, se é que um dia conseguiremos 100% da nossa liberdade? Toda vez que a gente se depara com um pensamento: o que será que fulano vai achar do que eu falar? Você não está 100% com liberdade, né? Então assim, chegar ao ponto de que, opa, talvez o que eu fale com alguém vai machucar, mas é importante que ela saiba sobre isso, e talvez o que eu vá estudar agora, talvez me machuque um pouco, mas é importante para que eu cresça. Isso eu chamo de liberdade emocional e de desenvolvimento pessoal. Você para e pensa assim, eu gosto muito desse exemplo porque foi bastante, ao mesmo tempo, revelador e assustador. Eu desenvolvi algumas turmas de formação em neuroemagrecimento. Mas emagrecimento, vamos fazer regime? Não. Algumas vezes, o seu processo de não emagrecer é ligado ao emocional. Muitos dos casos. Agora, foi assustador as causas. 2 causas foram assim, explodiram em estatísticas. Primeiro, vamos falar que normalmente o neuroemagrecimento, o público maior que procura são de mulheres. 2 causas principais. Primeiro, relacionamentos tóxicos. Então, para e pensa comigo. Eu quero emagrecer. Para quê? Eu quero emagrecer para me tornar bonita, para me sentir bonita. Normalmente esse é o tópico principal, para me sentir bonita. Isso é o meu consciente falando, o meu racional falando. O que o meu emocional diz para mim? Se você ficar bonita, você vai chegar em casa, você vai arranjar um problema. Porque os homens vão começar a te olhar e seu marido vai começar a falar, seu namorado, seu parceiro vai começar a falar, vai começar a criar briga, vai começar a criar não sei o quê. Melhor não, né? Deixa como tá. Sabe aquela criança dizendo assim: deixa como tá bom assim. Aí vamos fugir, né? Não vamos a caminho da liberdade. Vamos ficar aqui mesmo preso e manter o nosso padrão já programado, porque
atualmente a minha prioridade é o meu relacionamento e não me sentir bem, embora racionalmente, para mim, a minha prioridade é me sentir bem. E nesse sentido, nós estamos falando o seguinte, ver se está certa essa linha de raciocínio. Eu estou, novamente, me escondendo por uma questão interna, por uma questão que está lá, aquele gatilho lá, anos e anos que foi depositado na minha mente, nas minhas memórias, e eu não quero ter esse enfrentamento. Seria isso, eu não quero enfrentar a mim mesmo perante o outro, e ao mesmo tempo, eu deixo de fazer isso porque no inconsciente eu não quero me agradar, mas eu quero agradar o outro. Talvez eu quero agradar o outro, mas por quê? Por que eu quero agradar o outro? Porque eu vi, por exemplo, em casa, que o padrão é a mãe agradar o pai. O pai era o provedor, o pai é isso, o pai é aquilo, o pai é bravo, o pai batia, o pai... Nossa Senhora, quando meu pai ficava com aquela cara, eu tremia de medo e esse padrão volta a se repetir. Então eu me escondo e inconscientemente acho que isso é melhor. Agora, eu comentei que eram duas situações. A primeira é relacionamento tóxico, agora a que mais me assustou foi a outra. E aí isso daí dá outro podcast só pra gente falar disso. A quantidade estatisticamente de pessoas que sofreram abuso sexual durante a infância e adolescência. E aí, vamos pensar na programação. A pessoa está sendo abusada. Normalmente o abusador e a abusadora, vamos lá. Nossa, como você é bonita. Nossa, como seu corpo é perfeito. Nossa, como você tem isso e aquilo gostoso, ó. Criou-se um padrão. Corpo bonito, corpo gostoso, corpo enfeitinho, me remete a uma memória traumática. Então meu inconsciente fala, tem certeza? Pô, mas agora você tem 30 anos de idade, ninguém vai abusar de você, você tem alguém que te protege, você sabe se defender. Racionalmente você sabe se defender, mas e aquela criança que tá lá? Que aí entra com os muros de impedimento. Isso. Eu levanto o muro... Vai não! Né? Vai não, você vai fazer sofrer de novo, e de novo, e de novo. E aí eu me lembrei de uma coisa que, assim, é bem, a gente considera bem injusta, né? Mas é perfeitamente compreensível que haja essa crença. Muitas pessoas fogem da terapia, e eu já escutei isso várias vezes, principalmente cônjuges, quando o outro diz assim, vou fazer terapia. O cônjuge de cá diz, vamos separar. Todo mundo que faz terapia separa. Isso é uma crença que eu já escutei. E aí eles culpam a terapia e não a reconquista da liberdade emocional para eu tomar minha própria decisão do que é melhor para mim. Porque aí se torna mais fácil de eu colocar a culpa no outro. Se eu colocar a culpa no outro, eu me isento. Novamente, eu levanto o outro muro. E por exemplo, assim, e já vou deixar o convite, porque eu quero realmente trabalhar um podcast exclusivamente sobre abuso sexual. A gente trabalhar essas questões, o que isso acarreta na vida do ser humano, com que isso traz. Então eu já deixo aqui um convite, já fica próximo aqui, e peço a você, se está gostando do vídeo, do podcast, dá um joinha, compartilhe com os seus amigos, não se inscreva no canal, ok? E nesse processo, Roger, nós temos aí o papel da espiritualidade e o autodesenvolvimento. Como trabalhar, vamos lá, psicanálise, psicologia, toda essa área que tem aquela aversão da espiritualidade, mas que nós sabemos que existe. Nós temos esse mundo. Nós temos que entender que no universo, nos céus, existe um outro universo que tem uma briga espiritual. Né? Então aí eu tenho a espiritualidade, o desenvolvimento humano aqui na nossa formação, que nós temos que melhorar dia a dia, e essa parte do desenvolvimento pessoal, que automaticamente tudo isso vai afetar na área profissional, seja no empreendedorismo ou seja no profissional que presta serviço para uma empresa. Roger, como trabalhar tudo isso sem a gente sair correndo?
Não, porque assim, querendo ou não, pessoal, parece que é uma loucura. E não, é uma loucura entender tudo isso, mas essa loucura é gostosa, do meu ponto de vista. Porque é como o Roger disse, essa liberdade emocional. E você tocou num assunto, Roger, que eu acho não, às vezes vem essa palavra, mas eu acredito que é muito importante. É quando nós temos essa liberdade de falar o seguinte: Roger, eu não gostei do que você falou. Como que nós podemos melhorar? A grande maioria das pessoas não sabe fazer isso. E eu já estive nesse lugar, Roger. Quando a pessoa vinha, já atacava e aquilo se tornava uma infinidade de situações de machucar. Hoje, eu ouço, peneiro, o que eu posso fazer para eu melhorar? Né? E eu tenho um grande amigo e eu aprendi muito com a minha equipe sobre essas questões. Uma das coisas que eu aprendi, Roger, na liberdade emocional, é o seguinte: não importa o que você faça, se é bom, se é ruim, as pessoas vão falar. O importante é você. Então, quando eu peguei isso pra mim, então, esse amigo, eu sempre falo, assim, aquela coisa do comportamento, né, dominante, assim, você tem que fazer isso aqui, como que você não faz isso aqui? Então, eu agi dessa forma. Hoje eu busco entender, trabalhar até na frequência de voz. E eu observei que esse grande amigo, nós começamos a ter uma relação melhor, porque eu comecei a entender a frequência, a vibração de voz para ele entender o que eu quero dizer. Então, é tudo junto. A questão da espiritualidade, o autodesenvolvimento, como que trabalhar essa questão do pessoal e no profissional, que isso impacta no todo. Eu sei que é complexo tudo que eu falei, mas como que a gente pode esmiuçar aí? Eu acho que tudo gira em uma palavra. Quando você disse assim, não, eu acredito. Opa, se você acredita é crença. E aí a primeira coisa é a gente parar para pensar que muitas vezes a palavra crença é colocada como algo negativo, sempre. Não. Crença é o que te dá a liberdade de você poder conversar com as pessoas e impor o seu ponto de vista, ou colocar seu ponto de vista para discussão. Todos temos crenças diversas. São elas que contribuem para o nosso desenvolvimento. É aquilo que eu acredito que me faz buscar o próximo passo. Então, quando a gente fala de desenvolvimento, eu acredito em evolução, eu adoro essa palavra evolução. É você, hoje, estar 1 milímetro melhor do que você estava ontem. Porque, para mim, sinceramente, se você não faz isso, perde sentido a vida. Então, muita gente pensa assim, né? Vou morrer, a primeira coisa que eu vou perguntar para Deus é qual o sentido da vida? Né? Eu falo muito em palestra isso, né? E eu tenho certeza que se você acredita que há um Deus e que você vai se encontrar com Ele, Ele vai chegar para você e falar, acabou. Você tem que ter feito essa pergunta antes, você vai perguntar para mim agora que eu estou aqui, né? E eu tenho certeza que Ele vai responder no sentido da vida aquele que você quer dar, aquele que você deu para a sua vida. Esse é o sentido. Se você quer ser mal, seja e arque com as consequências. Se você quer ser bom, seja. Venha ao meu reino e colhe os louros. Então, a espiritualidade hoje, ela cerca todos os nossos caminhos, porque elas estão intimamente ligadas às minhas crenças. Quando eu coloco a questão religiosa, é outra coisa. Então, a questão religiosa, ela traz algumas limitações dentro daquilo que é uma espiritualidade maior. Então, eu sempre gosto de trabalhar com a questão da espiritualidade dentro dos meus pacientes. Para alguns deles isso é importante, para alguns deles isso é motivador. Talvez seja o principal motivador de algumas pessoas. Se eu não trouxer a questão da espiritualidade dentro de um atendimento, talvez a pessoa demore muito mais racionalmente para conseguir achar aquela pilha que ela precisa para começar. Muita gente acredita que o terapeuta, né, ele é o agente da transformação. Não é. Não é, isso é ego. Freud já dizia. Né? Nós não somos agentes de transformação, nós somos guias
para a transformação. O agente é a própria pessoa, ela é o seu próprio agente de transformação. Eu posso mostrar caminhos, sugerir situações, novas vivências, novos aprendizados. Mas o agente principal da mudança é a própria pessoa, com as crenças dela, que envolvem espiritualidade. Então, por que não eu trabalhar na espiritualidade também nisso? Isso, para mim, é ponto pacífico. Nós estamos falando de um bem-estar, nós estamos falando de evolução em todos os sentidos, físico, mental e espiritual. Buscar aprendizado, buscar me comunicar melhor. Você comentou vários exemplos aí, né? Eu gosto muito de trabalhar, eu falei, né, sou especialista em comunicação, eu gosto muito de um termo que eu uso chamado neuropersuasão. O que é a neuropersuasão? Neuropersuasão é eu entender que o Anderson tem as crenças que nortearam a vida dele, a existência dele, e que refletem no comportamento dele hoje, nos pensamentos dele hoje. E que o Roger tem os seus. Que em alguns momentos eu vou falar com você, Anderson, aquilo que eu estou pensando, porque eu acho importante. Mas a maneira como eu vou falar, como eu vou me expressar, essa tem que ser diferente de pessoa para pessoa. Quando eu entendo, e aí nós vamos falar de um assunto que também dá outro podcast, né? Personalidades. Quando eu entendo como funciona o seu mapeamento comportamental, eu começo a refazer discursos, eu começo a refazer pensamentos de como me expressar. E isso eu tive que vivenciar várias vezes na minha vida. Seja como líder de equipes, porque não adianta, né, as escolas ensinarem, as escolas de liderança ensinarem, esse é o modelo de liderança. Esse modelo funciona muito bem para essa pessoa, mas para essa daqui, opa, nem tanto. Eu tenho que fazer adaptações. Eu tive situações de quando eu ainda não estudava isso e fui líder no começo da minha liderança, né? Vai ser líder sem estudo, né? Aí você sofre, é normal. sofre todo normal, mas você né? fala assim, caramba, o que eu fiz? Né? Em que eu pensava assim, vou chegar para uma pessoa e falar para ela, seja quem estiver na frente, viu? Você é... Opa, primeira coisa, regra da liderança, ninguém é. A pessoa fez uma ação que teve tal resultado. Então, eu tiro a personificação e trato a objetização, né? O objeto que nós estamos conversando aqui, Anderson, é a sua atitude. E isso que você fez não foi legal, a equipe sentiu, trouxe um problema financeiro, acarretou um problema. Não você, é aquilo que você fez. Roger, mas o que você está falando, vamos ver, até é uma coisa muito interessante, porque nesses últimos... Eu trabalho desde os 14. Eu já escutei de pessoas mais jovens, mas naquela época vocês... Não, eu vejo que empresa é empresa em qualquer tempo. O que muda hoje é a questão tecnológica, o como trabalhar com pessoas, desenvolver essas questões. Aí você traz essa questão da personificação e trabalhar objeto. Poucos compreendem quando a gente trabalha objeto ainda. E eu estou falando mesmo assim, olha, nesse processo aqui, eu não gostei que você fez isso. A pessoa já toma isso para ela. E isso se torna um diálogo muito difícil, desafiador, para nós que trabalhamos com liderança, para nós que somos empreendedores, para nós também que somos professores. Então assim, se nós pegarmos os nossos exemplos, nós somos professores, empreendedores, palestrantes, mentores. Como trabalhar tudo isso? Né? Porque é difícil quando a pessoa, acredito eu, me corrija se eu estiver errado, viu, Roger? Eu acredito que o ser humano ele consegue entender quando você está fazendo alguma correção. Mas entra a questão do ego, que ele não aceita, ele joga para você a bola de novo, que você está errado. E tudo isso faz parte dessa questão de personalidade. E vou deixar uma outra pergunta. Personalidade é igual à identidade? Pergunta difícil. Bem difícil.
Para mim, a personalidade, embora existam correntes que não aceitem isso, tá? Mas a personalidade, ela muda com o tempo. A identidade é uma coisa que você traz desde talvez de memórias de pai e mãe na concepção e que fazem caminhar hoje. Então eu considero assim, identidade e personalidade por cima. A personalidade é uma coisa que você molda e pode mudar ao longo do tempo. A minha mudou. De diversos alunos que eu aplico cursos, mentorias, imersões, pessoal, mudou. O Roger, de 10 anos atrás, se você chegasse para mim e falasse: Roger, você é um desastrado. Que roupa horrível que você está usando. O Roger, 10 anos atrás, ia engolir, ia pro banheiro, ia chorar, e se estivesse dentro de uma empresa, à noite ia estar escrevendo um currículo, ia abandonar o barco, ia pular, ia fugir. O Roger hoje tem um entendimento, e aí vem da busca constante pela educação, né, educação continuada, e depois de terapias. E aí eu vou falar uma coisa para você, se você é da equipe que acredita que terapia é para maluco, para louco, como já escutei várias vezes, você não sabe os benefícios que a terapia tem. Não, fora além disso, eu já escutei muito também o seguinte, mas cada um tem o seu próprio psicólogo, a sua própria mente. E é difícil para entender que, assim, quando nós temos que aprender a pedir ajuda. Eu acho que isso também é uma liberdade emocional, quando você começa a entender, não, eu preciso de ajuda, você pode me ajudar. E é isso que eu acho que traz, porque a gente escuta várias situações, né? Várias palavras que vão te... Aí entra a questão da identidade e da personalidade, né? A identidade, por exemplo, para mim, já vem a partir de uma constituição espiritual, já vem uma determinada assim, quem é realmente fulano de tal? Aquele fulano de tal já é predeterminado, ou já tem uma determinação, ou já tem ali um destino. E quem fala muito sobre destino, inclusive, é o Thiago Brunet, já li todos os livros deles praticamente. Então ele trabalha essa questão. Só que nessa identidade, que a pessoa já tem um destino, aí eu uso a palavra da Camila Vieira quando se coloca em vários post-its. Você presta, você não presta, você é bom para isso, você não faz isso. Quem diz que pobre consegue entrar numa universidade pública? E eu, por exemplo, eu tive a minha infância, até uma fase da adolescência, que pobre não entrava na universidade pública. Eu consegui fechar, encerrar um ciclo de mestrado e doutorado, tive ajudas de pessoas. E no meu ponto de vista, Deus abençoou, me deu a oportunidade de ter essas pessoas no meu caminho. Tá? Então, é possível, no meu ponto de vista, e eu acredito que todos possuem uma oportunidade. Como trabalhar isso, Roger? Todos realmente possuem uma identidade, basta querer. E eu pego alguns exemplos, tá? O Sérgio aqui, que era vendedor de água no Rio de Janeiro, que hoje é um grande mega palestrante. Você pega outras pessoas que começaram eram catadores de lixo, começaram a ler e ali entraram numa universidade e se tornou juiz. Existem vários casos disso. O que isso implica? Essa questão do desenvolvimento da identidade, da personalidade. Isso é possível, está mais do que provado em N casos. Eu sou um caso disso. Quando eu comecei na área de TI, por uma crença nos anos 90 de que TI ia ser o futuro, né? E hoje a gente vê que é o presente e continua sendo o futuro, né? É uma área maravilhosa, mas dentro da TI era tudo muito racional demais, tudo muito robotizado demais. E eu via aquilo e eu falava, nossa, eu comecei a trabalhar em empresas que os meus líderes eram como se fossem robôs mesmo. Né? Faça, não faça, acusado, punição, recompensa. Cadê o humano nisso tudo?
E eu sou prova viva disso. Dentro da universidade de TI, a gente é doutrinado para ser racional e sempre pensar no pior. Porque faz parte de quem é de TI. Imaginar que, por exemplo, estou construindo um sistema de computador. Se o usuário apertar Ctrl Alt X Z com a bunda o Enter, o meu sistema precisa estar prevendo o que vai acontecer. Então, a gente é doutrinado dentro da área de TI, por exemplo, que foi a minha primeira, a pensar de maneira pessimista. Frio, calculista e pessimista. Esse era o meu perfil de personalidade nos anos 90. Não era a minha identidade, eu nunca fui assim. Ô Roger, mas tocando nesse assunto, vamos falar de educação. Educação no sentido de educação formal, escolar, de conteúdo, que no meu ponto de vista, e há 14 anos eu faço uma pergunta: o que de fato é educação? Porque quando eu olho para a educação, eu vejo várias educações, é um conjunto de educações. Nós temos aí, por exemplo, Paulo Freire, eu gosto muito quando ele fala sobre a pedagogia da autonomia, só que eu rebato, nós não temos autonomia na educação até hoje. E quando o professor dá essa liberdade para o aluno, ele não sabe nem o que fazer. E às vezes a universidade pública ou privada te reprime, te repreende porque você está dando essa liberdade. E hoje eu defendo uma coisa que é o seguinte: você que está na universidade, seja pública ou privada, comece essa sua liberdade, essa sua autonomia. Comece a questionar o professor sim. O professor, ele tem um papel de mentoria mesmo. O professor, ele te dirige, ele pode te abrir os teus olhos. Eu tive professores que são assim, que foram o meu sustento de sabedoria, de discernimento, de conhecimento. O que eu nunca aceitei foi a imposição. Você tem que fazer isso porque é isso que dá certo. E cada um de nós, até me falar sobre isso na educação, cada um de nós tem não é um método, a palavrinha fugiu agora, tá pessoal? É um estilo de aprendizagem. Que, por exemplo, se eu pegar José Anderson, como que eu aprendo? Eu aprendo 100 vezes mais em diálogo do que eu escutar o conteúdo e ler o primeiro conteúdo. Eu tenho que debater o conteúdo para depois fazer a leitura, para depois ter uma compreensão. Aí eu caso tudo. Né? Tem pessoas que não, tem pessoas que têm que ler primeiro o conteúdo, trabalhar o conteúdo e conversar. Outros têm que praticar o conteúdo, ouvir sobre o conteúdo, e eu vejo que professores querem colocar todo mundo numa caixinha. Até recentemente tive um amigo meu, professor: por que você não quer colocar em caixinha? Eu não sou caixinha. Aí eu assumi quem eu sou mesmo. Eu sou o José Anderson, sou professor. Aliás, eu sou cabeleireiro, não atuo mais. Foi a área de cabelo, a área da beleza, que eu tive uma bela formação pelo Senac de São Paulo e que me trouxe até aqui. Então, por exemplo, eu tive professores que me rejeitaram por eu ser cabeleireiro. Então nós temos na própria educação, na própria universidade, professores com preconceito, que fazem bullying em sala de aula. Então, como trabalhar essa questão da educação? Que é um outro assunto, assim, que a gente fica, acho que um ano de podcast não acaba. Né? Eu sou suspeito a falar, porque a área da educação é aquilo que eu amo. Sempre amei. Vamos falar sempre é uma mentira, tá? Estou falando uma mentira para vocês. Não foi sempre. Não foi sempre. No início da minha formação em TI, eu nunca imaginei que eu seria um professor. Se eu puder contar, eu não conto, não dá uma mão de professores que se diferenciaram quando estavam me treinando. O professor é muito bom para treinar. Você vai tirar a raiz quadrada dessa forma, a Bhaskara é assim. Isso é treinamento. Isso é treinamento. É técnico. Quantos professores de fato colocaram aquela pitada a mais daquilo que ele estava ensinando e falando para você: na vida real é assim, 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 tem essa dica, você vai enfrentar esse problema, você vai enfrentar isso, aquilo. Esse é o professor que eu me tornei. Aquilo que eu gostaria de ter tido. E tive poucos.
E eu posso falar nomes aqui, não tem problema nenhum, que acho que eles vão gostar até se eles estiverem vendo esse podcast. Né? A Unesp, que foi a primeira faculdade que eu fiz de TI, eu tive um professor que chamava Humberto Ferrazoli. Humberto, se estiver vendo isso, um abraço para você, muito tempo que a gente não conversa. Humberto foi categórico no primeiro dia de aula. Cuidado, vocês sairão daqui frios, calculistas. Cuidado com o relacionamento de vocês. Cuidado para não estender isso para a sua vida pessoal. Mas foi inevitável. A gente estende para a vida pessoal. Ele foi o primeiro que alertou. Andréia Gonçalves e a Vanilda, de matemática, foram professoras assim, que eu guardo uma recordação muito grande, porque elas foram além do que a gente é doutrinado a fazer. Hoje, por exemplo, eu posso contar esse caso, só não posso falar o lugar, né? Mas quando eu entrei para dar aula numa universidade e na área de TI, e os outros professores souberam, mas ele não é de TI. Claro que eu sou, tenho formação em TI. A minha atuação hoje principal não é mais TI, né? Mas tudo aquilo que eu aprendi, carreguei, eu jogo para dentro da sala de aula. Eles começaram até a fazer boicote. Não é o técnico que está aqui, não é o cara de computação. Esse cara é palestrante, o que ele está fazendo aqui dando aula de TI? Houve um boicote. E os alunos fizeram um abaixo-assinado no final do ano para eu ficar. Quando o aluno recebe um conteúdo fora da doutrinação, do tecnicismo, eles começam a valorizar a gente, profissional que está lá na frente, e começar a se autoanalisar. A tarefa do educador, e aí a palavra educador é diferente do treinador, né? O educador é aquele que desperta para o seu desenvolvimento, não técnico somente. Para mim, isso é educar. Tem muita empresa que coloca a área de educação corporativa e aí coloca o cara para dar treinamento de vendas, treinamento de corte de não sei o que, de atendimento. Isso não é educação. Para mim, isso é treinamento. Educação é diferente. Educação é eu fazer com que a pessoa entenda quais os benefícios que agir de certa forma, trará para a empresa e para você mesmo. E que ele consiga levar isso para a casa dele. E que consiga educar pai, mãe, irmão. E aí sim a gente vai criar, pelo menos, o início de uma sociedade melhor. O educador é aquele que planta semente na escola, mas que a semente germina em outros lugares da sociedade. Isso, para mim, é ser educador. E não foi fácil chegar nesse ponto. Precisou de muito autoconhecimento, e a terapia vem para isso, né? A terapia é para o seu autoconhecimento e entender, por exemplo, em sala de aula, que, no mínimo, eu tenho 3 tipos de ouvintes em sala de aula. Eu tenho aqueles alunos que, se eu chegar e falar e ficar no blá 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 com eles, não resolve nada. É o meu caso, tá? Se o professor vem e em toda aula ele fala, vamos fazer a roda aqui. Tinha muito isso em filosofia, na faculdade de psicologia tinha muito, né? Vamos fechar a roda, vamos discutir sobre Foucault, vamos discutir sobre... Cara, aquilo lá ficava assim pra mim, tá... Mas daqui a pouco fugia, daqui a pouco a motivação caía, daqui a pouco o que foi falado mesmo? Não lembro. Não, eu preciso estar acompanhando algo com o meu olho. Você está com o seu papelzinho aqui, escrevendo, eu estou com o meu aqui. Eu não estou falando nada do que está escrito aqui. Mas eu tenho um suporte, um guia aqui que eu sei que inconscientemente ele está aqui. E ele me dá tranquilidade. Se eu chegar só no blá blá blá, não dá. Porém, tem outras pessoas que precisam do blá 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 para se sentir acolhido, para se sentir fazendo parte do negócio. E tem outros que, cara, eles ficam ansiosos em sala de aula porque a gente vai falando e eles ficam aguardando o momento que a gente vai dizer assim para eles. Vou dar um exemplo. Aí a pessoa tem quase um orgasmo lá na sala de aula, porque era tudo que ele estava esperando. São os canais de comunicação, cada um tem um, de aprendizado e de estudo. Quando você começa a conhecer
esses canais, você começa a trabalhar. Eu, por exemplo, passei em 3 concursos públicos com essas medidas. Para mim, eu precisava estudar igual aqui, ó. Tem um papel, tem as marcas em amarelo daquilo que é importante. E, gente, nos concursos, eu lembrava até que tinha uma mosquinha assim, morta aqui, que ficou achatada de uma folha para outra. Eu lembrava disso. Foi a maneira, para mim, funciona melhor. Tem outras pessoas que, para estudar, precisam ler e ouvir para fazer isso. E tem gente que precisa assim, prática, vamos lá. Fazer. Em sala de aula, não tem uma aula minha que eu não utilizo dos 3 recursos. Porque aí eu tenho certeza que eu estou atingindo a grande maioria dos alunos de qualquer forma. Mas isso é para poucos, né, Roger? Hoje eu questiono. Os professores que estão na sala de aula, eles realmente possuem essa liberdade emocional ou simplesmente eles replicam o que eles tiveram? Hoje, como professor, como estudante, como pesquisador, posso dizer o seguinte: a grande maioria de professores não possui essa liberdade emocional e acabam replicando o que eles sofreram em sala de aula com os alunos hoje, principalmente dentro da universidade pública. É uma coisa que é um movimento que eu tenho discutido há 5 anos, nos congressos que eu vou, nas palestras que eu falo, que eu tenho que apresentar um trabalho, uma pesquisa, eu tenho debatido isso. O meu mestrado foi sobre formação de professores e teve uma frase que a banca pediu para retirar, mas eu não retirei. O professor precisa descer do pedestal. Ele tem que reconhecer que antes de ser professor, ele é um ser humano, como todos nós aqui. Posso comentar 2 coisas? Claro, deve. Você vai conhecer essa faculdade. Existia uma faculdade que a gente trabalhou, que na sala os professores tinham um papel escrito proibida a entrada dos alunos. Gente. Ao pedestal lá. O que eu fazia? E os alunos de lá podem comprovar. Eu chegava, pegava minha pastinha, batia o meu ponto e ia para a cantina. E eu sentava. Roger, acho que eu só entrei nessa sala uma vez. É. Porque eu já ia direto para a sala, entendeu? Porque é esse contato. Eu ia para a cantina para os alunos poderem ver. Olha, ele come. Professor, evacua. E eles sentavam. E eles conversavam. Eles conversavam. Né? Então, esse é um ponto que eu falo assim, estar presente e, gente, eu talvez tenha um pouco mais de conhecimento dos alunos na prática daquilo. Então eu estou capacitado ou gabaritado para ensinar aquilo, mas o quanto a gente aprende com os nossos alunos. Agora, um fato que me marcou muito a vida, e posso falar nomes nesse caso que não tem problema nenhum, eu fui dar uma palestra há alguns anos atrás, poucos anos atrás, numa ETEC, uma cidade vizinha, uma ETEC. E lá eu falei sobre psicanálise, falei sobre hipnose, né? Trouxe 2 pessoas no palco, né? Fiz algumas visualizações com elas, né? E no final eu fiz uma dinâmica com essas pessoas, com esses alunos, e estava lotado, foram alunos de manhã à tarde, tinha pelo menos umas 150 pessoas lá, né? 50 ou 150 alunos. E eu só disse o seguinte: feche seu olho e imagine. Quem é da terapia sabe, é um exercício que chama Ponte ao Futuro, né? Imagine que você está 5 minutos depois do momento em que você recebeu o seu diploma de formação. O que você está sentindo? Vivencie esse momento. Quais as perspectivas que se abrem para você? O que você pode fazer agora? Porque muitas vezes o aluno começa o curso sem muito saber do futuro. Então eu levo eles lá para o futuro para eles já começarem a imaginar o profissional, para ver se eles conseguem trazer isso para a sala de aula e aquilo que ela está aprendendo não ficar tão assim no mundo, será que um dia eu usarei? Por que seria importante isso para mim? Não, vamos trazer a importância agora, você vai aproveitar mais o curso. Mas eu fiquei chocado quando no final dessa dinâmica com eles, e aí são 150 pessoas fazendo, começou a abrir um berreiro dentro daquele povo, um monte de gente
debulhando em lágrimas, né? E aí o ego diz assim, cara, eu sou foda, né? Porra. Como eu consegui tocar o coração deles, né? Ego, aprendizado. 3 meninas que estavam num estado mais forte vieram depois da palestra, elas não estavam conseguindo parar, e aí eu fiz o atendimento individual com as 3. Então, assim, tem muito palestrante aí que desperta emoções, mas não está preparado para o que vem depois. Isso é importantíssimo você verificar com quem que você está fazendo uma imersão, um curso, a pessoa tem que estar preparada para tudo, né? No atendimento, as 3, eram 3 meninas, as 3 meninas relataram a mesma coisa. Quando você pediu para eu ir lá para o futuro e imaginar o que está acontecendo, eu não consegui. Sabe o que veio na minha cabeça? Veio na cabeça meu pai falando para mim, você não vai ser nada na vida, você vai ser um merda, você não tem futuro, você é bandido, você... Que excepcionalmente naquela ETEC, não sei se excepcionalmente, mas lá tinha pessoal de classe baixa, né? E eu acho que isso me chocou muito, porque imagino que seja muito comum essas programações. Veja como elas são bloqueadoras. Roger, por incrível que pareça, isso é mais comum. Aí eu volto a repetir, não importa a classe econômica, mas ela tende a ser maior numa classe socialmente e economicamente menor, né? Principalmente das pessoas que estão ali na favela, na periferia. As pessoas são criadas ouvindo, você não vai ser nada, você é burra, você é burro, você não presta, quem pensa que você vai ser? Eu não tive nada, você não vai ter nada. Então aí começa a colocar tudo isso. Aí vem uma outra questão, na questão do empreendedorismo. O ato de empreender, por exemplo, eu já empreendi várias vezes na minha vida, eu tive 2 quebras financeiras. A pior delas foi em 2008 para 2009, que ali eu mergulhei. Eu costumo dizer o seguinte, viu, gente? Roger, eu cavei mais ainda no poço. Só que as pessoas não entendiam aquele momento e outras disseram assim, toma cuidado que fulano está prosperando. Mas não é. Aí a pessoa diz assim, mas eu quis te ajudar, não, você ajudou de forma errada. Só que hoje eu também consigo compreender que aquela pessoa não estava compreendendo e ela não tinha condições de ajudar com palavras naquele momento. Então nós somos carregados, né, de uma maneira muito prejudicial emocionalmente e espiritualmente. Porque, inclusive, por exemplo, se eu tivesse aprendido como ler provérbios sem doutrina religiosa, eu te digo honestamente, eu teria crescido há muito tempo atrás. Estou falando de 20 anos atrás, 25 anos atrás. Mas hoje, quando eu reflito em provérbios, quando Provérbios traz a escrita espiritual de Salomão sobre o que é a sabedoria, né? Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa inteligente, você é uma pessoa inteligente. Todos aqui que estão aqui comigo na sala, e você que está aí, você é inteligente. Qual é essa diferença agora? Quando eu tive esse gatilho quebrado na minha vida, ou seja, o inteligente, que são palavras inclusive do Tiago Brunet, não são minhas, ele cai no buraco, só que ele consegue sair do buraco. O inteligente nem cai no buraco. Só que essa sabedoria não é conhecimento. Então, quando eu comecei a compreender isso, que entra a questão da espiritualidade, eu comecei a crescer de forma excepcional no empreendedorismo. Eu comecei a entender, eu tive um grande amigo, um professor, que me cobrou muito sobre fazer modelo de negócios. Sou formado em marketing, especialista em gestão de negócios, fiz modelo e plano de negócios para algumas empresas, mas eu não consegui enxergar na minha empresa. E ele começou a cobrar isso, e isso trouxe transtornos, situações difíceis na relação. Só que eu entendi depois.
assistindo um podcast como esse, falando sobre modelo de negócios para bolos. Aí eu consegui pegar a chave. Aí a chave virou. Né? Então, nós temos que entender as limitações do outro. Eu tenho as minhas. Existem limitações. Só que isso não significa que eu tenho que ficar na vida inteira preso nessas limitações. Eu tenho uma história, em 2012, 13, eu fui muito para Itanhaém, litoral sul aqui de São Paulo. Eu amo andar de bike lá, eu ia até um certo ponto. Eu era louco mesmo, gente. Gente, eu tinha vontade de atravessar uma ponte. Eu tinha medo. Eu tinha medo do que eu ia encontrar depois da ponte. Eu demorei quase um ano. Eu ia, eu parava, mas não ia. Até que um dia eu falei assim, eu vou. Quando eu atravessei, eu encontrei uma coisa maravilhosa. Uma outra praia. E o que foi mais gostoso? Eu consegui vencê-lo. Só que nem pessoas que estão próximas a eles não conseguem entender essas vitórias. Aí começam a te reduzir. E por anos e anos, eu sou uma experiência de vida, assim. Por anos e anos eu deixei pessoas me matarem aos poucos. Dizendo que eu não podia, que cabelo era isso, que fulano era isso. Não, hoje eu recuperei sim a minha verdadeira identidade, tenho a minha personalidade vai trabalhando isso. Porque assim, eu não sou o mesmo professor Anderson de 10 anos atrás, quando eu comecei a dar aula. Eu não sou o mesmo professor Anderson Cruz há 10 minutos atrás, depois dessa conversa. Eu não sou o José Anderson de 25 anos atrás, como tem um irmão meu que me vê como Anderson de 15, 17 anos. Tem pessoas que não me veem há 10 anos, acham que eu sou criança de 10 anos atrás. Não, entenda isso. Você tem a oportunidade, com um podcast desse, trabalhar isso, é isso que nós queremos. Esse podcast vai ser o primeiro de uma série de 5 podcasts sobre esse assunto. Tá? A questão de autodesenvolvimento, autoconhecimento, de empreendedorismo com neurodesenvolvimento, toda essa parte. E falando entre empreender e neurodesenvolvimento, como que um empreendedor, Roger, pode usar o neurodesenvolvimento e a neurociência para crescer de forma técnica, profissional, empresarial e até mesmo incluindo a espiritualidade? Porque se eu pegar o meu exemplo, eu trabalhei muito mais o meu lado espiritual para o meu desenvolvimento pessoal. Então primeiro eu busquei o lado espiritual, entender realmente quem é Deus, o que é sabedoria, o que é o discernimento, porque depois que eu entendi, informação não é conhecimento, conhecimento não é sabedoria. Só que para eu gerar informação, eu preciso de dados, computação, tá, gente? De dados. Eu gero dados, dei informação e tudo mais. E para a gente trabalhar essa questão, como que funciona isso e qual é a sua mensagem de hoje com todo esse diálogo para nós caminharmos aí para o nosso encerramento de hoje, tá? O podcast de hoje, tá, Roger? O segundo já está agendado. Já quero me adiantar agradecendo a oportunidade de estar aqui conversando de maneira tão maravilhosa, tantos assuntos importantes que muitas vezes são relegados a segundo plano, né? O pessoal quer saber, muita curiosidade, mas isso que nós estamos fazendo é desenvolvimento para o empreendedor. Se você é empreendedor, está começando a sua caminhada de empreendedorismo, quantas informações relevantes você já não tirou daqui? Primeira coisa, o empreendedor, ele vai ter uma, eu não gosto muito dessa palavra, mas o pessoal normalmente acredita que seja isso, uma batalha interna. Comigo foi assim. Eu estava atuando no começo da minha carreira em empresas. A pseudo-segurança de estar CLT. O mito da aposentadoria, que hoje para mim é um mito a aposentadoria. Né? Cada vez que eu entro, ou entrava pelo menos no sistema da Previdência, ela falava, faltam 20 anos. Aí 5 anos depois faltam 20 anos ainda. Ou então no funcionalismo público. Que se tornam também essas questões, né? Eu fui funcionário público, né? Eu disse que eu passei em concursos, que eu fui funcionário público por um tempo.
Porque o que é para mim empreender? Não é somente ter o meu negócio. É conhecer diversas realidades para poder me encaixar e poder conversar, para poder gerar negócios com diversas fontes diferentes. Então, eu fui seletista, professor, tenho meu instituto hoje, fui funcionário público e tudo foram experiências que me agregaram muito, mas me trouxeram muitos questionamentos também. Me trouxeram muitos pontos que eu disse, será que serei capaz? Será que terei dinheiro? Será que fulano vai gostar do que eu falei? Será que amanhã quando eu chegar eu vou estar empregado ainda? Será que se eu não tiver um emprego fixo, Esses serás, eles vão tomar conta da cabeça do empreendedor. E muita gente trata isso como um problema. Para mim isso é a solução, para mim isso é o desenvolvimento. Agora, esses porquês, esses serás, são terrenos. Muitas vezes você tem alguém que te apoia, muitas vezes você não tem. Muitas vezes você está sozinho na caminhada no empreendedorismo. Isso é uma grande verdade. Inclusive você falou da palavra batalha, né? Eu tenho um chamado de processos. Tá. O processo dessa liberdade, né? Inclusive, pegando só esse gancho aí, vou deixar já para você finalizar, esse processo, ele traz assim, muitas situações, principalmente do entendimento. Porque eu escutei no ano passado assim, mas você não pode errar. Não. Pessoal, eu posso errar, você pode errar, todos nós erramos, falhamos. Não tem como na vida nós... No dia que... Aliás, fica uma dica de um livro que é Coragem de ser imperfeito. Nós somos imperfeitos, mas o que eu quero é ter um processo de crescimento como empreendedor, como ser humano, no meu lado espiritual, no meu lado pessoal, e é um processo, uma construção diária. Né? E com isso eu vou aprendendo. Agora, o que eu tenho que tomar cuidado é não ficar em círculos, ou seja, repetindo o mesmo erro sempre. É uma jogada, é uma virada de chave. Seria isso? Isso, e o mais importante no meu modo de entender, sou empreendedor, dúvidas surgirão. Porque tem muita gente que vem fazer terapia, vou colocar a terapia de novo como um exemplo, e até donos de empresas, grandes empresas, que eles imaginam que a vida é assim. Tem que ser assim. E aí quando ela faz isso, tô sufocado. Quando a vida faz isso, nossa! Mas tá caindo. Ai, meu Deus do céu! E a vida não é isso. A vida é um constante. Sobe e desce, Sobe e desce. A terapia, o que ela faz? Seja para qualquer pessoa, seja para o empreendedor. É entender que nos momentos de baixo eu não vou desistir. E nos momentos de alto, eu vou pegar o que eu aprendi e vou ajudar quem precisa. E nos momentos de baixo, eu vou pedir ajuda para quem eu posso. Aí eu gosto muito de uma frase que fala assim, banho não é eterno, é recomendado diariamente. A sua espiritualidade, ela é recomendada diariamente. O processo terapêutico seu, que não precisa necessariamente estar com o terapeuta agora, mas o seu próprio processo de desenvolvimento, ele tem que ser renovado todo dia. Quando o erro do empreendedor é acreditar que aprendi e que isso não vai mudar nunca mais e que eu vou continuar nessa maré e que tudo está estabilizado, principalmente num país como o nosso. Para isso, a espiritualidade vai te servir de suporte. Quando você está sozinho, saiba que você não está sozinho. Acredite no que você quiser acreditar. Qual Deus que você acredita, qual a energia que você acredita. Espiritualidade na religião, espiritualidade é aquilo que dá suporte nos momentos que a gente vai precisar. E acredite, se você está caminhando para empreender, você vai precisar.
E se a espiritualidade não for suficiente para você, ou você acredita que ela não é suficiente, tenha certeza. O Anderson e eu estamos aqui para ajudar. Prosperidade. Deixa eu dar a saída então. A gente fala muito de prosperidade. Prosperidade. É a palavra da moda, prosperidade. Né? Riqueza. Prosperidade para mim tem um aspecto material? Claro que tem. Ele corrobora todo o trabalho que você vem fazendo. Mas mais do que isso, prosperidade para mim é você ter a sabedoria de que tenho conexões genuínas, estou trabalhando com a minha identidade e buscando a minha liberdade emocional, eu estou fazendo aquilo que me faz bem e isso causa em outras pessoas uma onda de elevação espiritual, monetária. Isso para mim é prosperidade. Prosperidade é algo aqui dentro. Eu posso me sentir próspero com a conta negativa do banco se eu quiser. Mas eu estou a cada dia evoluindo, melhorando a vida de quem está em torno de mim, podendo contribuir com a sociedade de alguma forma. E isso traz autoevolução. Opa, toda vez que eu evoluo, eu prospero. Essa é a minha frase. Todo dia que eu evoluo, eu prospero. E toda vez que eu prospero, evoluo também. E isso é muito importante e isso traz a questão de paz e prosperidade. Prosperidade é você não ter escassez e paz é você não viver em perturbação. Depois, esse entendimento eu tive de paz e prosperidade sobre escassez e perturbação. Ou você tem paz ou você tem perturbação. Ou você tem prosperidade ou você tem escassez. E não é porque hoje eu estou com minha conta negativa que eu não sou uma pessoa próspera. Toma cuidado com isso, tá? E sobre prosperidade eu acredito que vai ser no 4º ou no 5º vídeo do podcast, tá? Eu quero agradecer a tua presença, eu quero agradecer por você ter tido esse tempo conosco aqui nesse bate-papo. Quero te desejar paz, prosperidade, uma vida em fartura com abundância. Hoje quero te dizer que se começam novos rumos nessa parceria do professor Roger com o professor Anderson Cruz. Vai ter várias possibilidades. Calma, que logo vocês irão saber. Mas antes, serão construídos 5 podcasts como esse. Esse é o primeiro de um modo geral que nós falamos sobre vários assuntos. Os próximos 4 serão assuntos temáticos específicos para que você possa compreender o que de fato eu como ser humano, eu como empreendedor, eu como professor posso realmente ter liberdade emocional, liberdade espiritual, liberdade financeira. Calma, que logo virá o convite. Quero te deixar um grande abraço, com muita alegria e com muito amor. Compartilhe esse vídeo, dá um joinha. Aliás, deixe o seu comentário. Para nós vai ser muito importante para que nós possamos construir novos podcasts. Não se esqueça de se inscrever no canal. Só que para encerrar hoje, eu deixo o encerramento com o professor Rocha. Você pode me seguir nas redes sociais. Posso falar das redes sociais? Claro, Roger. Você pode encontrar mais conteúdo no Instagram, prof_Roger Dias. Prof_Roger Dias é o meu Instagram. Lá vão ter vários vídeos. Tem temáticas diferenciadas sobre os cursos que eu promovo. Mas a mensagem final que eu deixo para você é a seguinte. Pare muitas vezes de tentar buscar sementes em vários lugares, aquelas sementes que você não tem certeza que vão dar um fruto. Seja você a sua própria semente. Olhe para dentro de você. Entenda aquilo que te limita hoje. Seja franco com você mesmo. Veja o que é necessário para eu me desenvolver nisso. Nisso. E procure conhecimento, ajuda, mas procure também dentro de você
porque as respostas estarão lá. Lembra que eu falei? O terapeuta ele não é um agente de transformação, você é o seu próprio agente de transformação. Muitas vezes a gente precisa só de uma condução. Muitas vezes a gente precisa de alguém que olhe, a gente fala essa expressão, né? A floresta de árvores. Eu estou na minha árvore e não consigo enxergar qual o tamanho da floresta. Muitas vezes alguém do teu lado pode te ajudar a enxergar além, possibilidades além. Os nossos limites estão dentro de nós mesmos. Se você é acostumado, como eu era há anos atrás, terceirizar as situações suas de problema, eu não faço porque eu não prospero, porque o Brasil é assim, porque o governo é assim, porque ninguém faz isso, porque é o momento de você parar, rever esse podcast inteiro e colocar a mão na consciência e falar, opa, quanto de parcela é nisso aqui? O quanto que é crença minha? O quanto que eu escutei, por exemplo, minha mãe dizer assim para mim, nossa, você está trabalhando, você está ganhando muito dinheiro, é muito, não é? Eu já escutei. Esses dias eu peguei um Uber, eu escutei o seguinte, quando a pessoa tem muito dinheiro é difícil administrar. Ao contrário, quanto mais você tem, se você tem realmente, aí a administração do financeiro é melhor. Só que eu tenho que ter liberdade emocional, liberdade espiritual e liberdade financeira. E ter esse entendimento, né? E você traz uma coisa que você acabou de dizer nesse encerramento, isso que eu deixei encerrar, viu, pessoal? Porque é tanto assunto, né? Não terceiriza a culpa também. Eu não consegui porque foi fulano de tal. Leia um livro chamado O Poder da Autorresponsabilidade de Paulo Vieira. Fica a dica. Muito obrigado. Estou à disposição sempre que vocês precisarem. E a grande dica é busque dentro de você. Busque dentro de você, da sua espiritualidade, daquilo que você já faz e busque evoluir. Para alguma coisa e fala assim, hoje eu vou fazer algo melhor que eu não fiz ontem. E amanhã a mesma coisa, e depois de amanhã a mesma coisa. E aí você vai parar de pensar, nossa, eu não prospero. Todo dia, se você buscar a prosperidade de forma de ação mesmo, isso vai virar um hábito. Corre o risco de você ser muito próspero na vida. E que seja próspero também. Até mais. E obrigado mais uma vez. Roger, obrigado. Paz, prosperidade para você. Paz, prosperidade para todos nós.